No nosso momento cultural, vamos falar do legado de Danilo Santos de Miranda para a cultura do Brasil. Sociólogo, filósofo e ex-seminarista, ele dedicou 55 anos de sua vida ao Serviço Social do Comércio, que é o SESC, aqui de São Paulo, e que transformou a entidade ligada ao setor do comércio uma das maiores potências da cultura do país. Ele morreu no final de outubro, aos 80 anos, em São Paulo. E sobre o legado de Danilo Santos de Miranda, a revista Brasil TVT conversa agora com Paulo Betti, nosso ator, diretor teatral. Paulo, obrigado por falar com a gente aqui no Revista Brasil TVT. Uma honra te ter aqui com a gente para falar do Danilo Santos de Miranda. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cosmo. Obrigado, Ana. Eu estou muito feliz aqui. Eu acho que quase tudo já foi dito, não é? Sobre o Danilo Santos Miranda, né? Porque a dimensão do Danilo, acho que foi realmente correspondida pelas matérias que eu li nos jornais, que eu vi na televisão. Eu tive uma relação muito positiva e muito boa com o SESC. Quando eu cheguei em São Paulo, em 70, 71 mais ou menos, eu me tornei sócio do SESC. Sócio, né? Tinha carteirinha. Eu até ia pegar a carteirinha para mostrar para vocês minha carteirinha do SESC. E no SESC, ali na rua Doutor Villanova, onde tem o Teatro Anchieta. Então, eu trabalhei no Teatro Anchieta. Eu fiz também uma peça de teatro que foi apresentada no Teatro Anchieta, num festival de teatro amador, uma das primeiras peças que eu fiz na minha vida. E o Danilo já estava nessa origem ali do Teatro Anchieta. Hoje parece que chama-se Sesc Consolação, né? Mas era Teatro Anchieta, Sesc Doutor Villanova. Eu acho que assim, só a quantidade de Sesc que Danilo abriu em São Paulo, né? Mais de 30, 40 Sesc que ele criou, né? Conceito do SESC, né, de você ter um lugar onde você, do lazer, onde você tem a cultura, onde você tem a livraria, onde você tem a comedoria. Acho muito legal o lance da comedoria no SESC, né? Um lugar onde você vai para comer, né? Ter uma refeição digna, num preço ótimo. Então, tudo isso junto, é tudo... eu espero, sinceramente, que o Danilo tenha preparado a sucessão dele, porque a falta do Danilo é assustadora para a gente, né? Para nós artistas, porque você tem 30 lugares no estado de São Paulo onde você pode fazer o seu show, onde você pode fazer sua peça de teatro. Tem a editora do SESC, né? Um dos últimos livros que eu li com muita satisfação foi editado pelo SESC, que era o livro sobre o Sérgio Manberti, o ator Sérgio Manberti. Então, não sei como muito sentida a perda do Danilo, né? Tanto que o velório dele lá no SESC Pompeia foi catártico, né? As pessoas cantavam, dançavam. Foi um gurufim mesmo, assim, né? Digno de um homem que entendia o valor da arte, né? Entendia o valor da cultura, né? E dedicou toda a sua vida para isso. Eu acho que, não sei o que mais eu posso dizer, mas a minha experiência Mas, com o SESC também. Paula, eu queria aproveitar que você comentou sobre os SESCs, e ele foi um grande idealizador desses espaços culturais, não só ele, mas toda a equipe do SESC, ele ali encabeçando toda essa articulação. Mas uma visão que ele tinha, e muitas vezes ele falou desse lugar que ele entendia que os espaços de cultura da cidade não poderiam ser um oásis fechado, mas sim deviam ser como ágoras que espelhassem a comunidade, que espelhassem o seu arredor e que fossem elementos da cidadania. Então, queria que você comentasse um pouco esse legado que ele deixa a partir desse inúmeros SESCs, inclusive tem outros já
sendo organizados não só na cidade de São Paulo, mas em cidades outras aqui do estado. E fora do estado também há sedes do SESC, mas desse lugar onde a cultura e a cidadania se encontram, que era um grande pensamento do Danilo. Eu acho que é o exemplo, né? O que ele deixa é um exemplo, né? Porque existem SESCs no Brasil inteiro. Eu tenho feito minha peça em muitos SESCs por aí, nesses últimos tempos, e o Danilo é o exemplo de todos, né? Assim, mesmo que a gerência dele estivesse circunscrita ao estado de São Paulo, o fato do respeito que os artistas têm, e tudo que se fala e tudo que se vê em torno do SESC de São Paulo acaba refletindo e mandando isso para os outros SESCs também, para que eles se mirem, né, nessa ideia do Danilo de que fosse uma ágora, né, que fosse aberto. E você vê mesmo uma diversidade quando você entra no SESC. Você vai ver um espetáculo, você vê o público e você vê que é gente de todo lugar, né, que vem da periferia para ocupar esses lugares, né, que são muito bons. São Paulo tem além do SESC, tem os CELS, que não está ligado ao SESC, mas que tem mais de 30 CELS em São Paulo. Espero que eles estejam ativos. Porque o que tem no SESC? Tem um lugar para os velhos fazerem sua hidroginástica, para se encontrar, para bater um papo, para ter um curso de teatro, para ter um curso de tricô, para ter uma peça do Gerald Thomas, para ter uma peça do Bob Wilson, para ter um espetáculo de tambores da Bahia. Então, é uma programação assim que você abre o jornal e vê as coisas que acontecem ali no SESC o tempo todo, shows, né? Então, e dentro dessa ideia do Danilo de produzir também, isso que é bacana, não só exibir, mas produzir. Então, ele meteu a mão na massa, né? E ele produziu peças, né? Agora mesmo tem uma peça do Gerald Thomas, que é a produção do SESC, né? E é uma peça provavelmente de teatro experimental, não é uma peça de teatro comercial, não é? Então, esse risco que o Danilo se propunha correr, né, de compreender a arte. Não é à toa que ele era muito bem relacionado com alguns artistas polêmicos, digamos assim, né? Ele tinha essa compreensão. Você vê, quando ele morreu, foi uma avalanche de postagens, né? Todos os artistas, todos os que tinham trabalhado ou passado pelo SESC, falando de características dele, né? E fotos com ele, enfim, era uma pessoa muito querida e muito capaz. Tanto que algumas pessoas diziam que ele seria um grande ministro da cultura, né? Embora, embora eu acho que é diferente, né? Eu acho que isso não é muito justo com os ministros da cultura, porque a liberdade que o Danilo tinha no SESC, provavelmente nenhum ministro da cultura teria, né? Em governo nenhum, não é? Mas eu sempre fui um grande admirador do Danilo. O que eu queria dizer é o seguinte: como eu nasci na roça, tal e coisa, eu sempre tive muito problema com natação. E o SESC tinha aquela piscina maravilhosa ali na Doutor Villanova, né? Então foi a primeira vez que eu dei minhas braçadas assim, com tranquilidade, sem medo de me afogar, né? Porque a coisa do garoto que aprende a nadar no rio ou na lagoa é que ele tem um pânico danado de morrer afogado, né? De não dar pé, né? Então, o SESC foi o lugar onde primeiro eu tive uma piscina, né?
isso parece pouco, mas é muita coisa. Você poder desfrutar de uma piscina, né? De um lugar para você comer uma comida correta, balanceada, né? Eu acho que o Danilo realmente é insubstituível. E para além disso, né, Paulo, você também que foi um lutador aí em defesa da democracia brasileira, o Danilo também se destacou para além disso, como muitos falaram, reinventou a forma de fazer cultura no Brasil, também foi um defensor da democracia, resistência à ditadura civil-militar. O quanto ele tem esse legado para além da cultura também, que também se envolve a manter, que caminham junto praticamente, né, Paulo? Não, o Sesc sempre foi um espaço, é, né, quando eu estou falando de 70, era ditadura, né? No entanto, peças de teatro que eu vi no Sesc eram absolutamente libertárias, assim. Eu me lembro de um espetáculo chamado A Capital Federal, que foi produzido pela Cleide Iaconis, com direção do Flávio Rangel, que era um tremendo libelo contra a ditadura e estava sendo apresentado ali no Sesc, né? A curadoria, né, dos espetáculos do Sesc, né? Eu fico observando, porque muitos colegas, onde eles estão, quem está atuando, em que espaço está. Eu agora acabei de fazer 3 sessões da minha peça no Sesc, não no Sesc de São Paulo, né, mas no Sesc do Paraná. Então, essa ideia do Sesc, né, como um lugar exemplar de que vale a pena o investimento financeiro na cultura, de que a cultura rende dividendos, quer dizer, que cada real investido na cultura dá um retorno de 7 reais. A cultura é mais sustentável do que a indústria automobilística, do que a indústria farmacêutica. Ela tem mais importância dentro do nosso PIB do que esses setores. Então, e não sou eu que digo isso, são as pesquisas que mostram, né? Quer dizer, tem um valor inestimável, né? E o Danilo era o cara que transitava dentro desse mundo, né? Por exemplo, o Teatro Brasileiro de Comédia é um dos que vão ser restaurados agora e incorporados ao patrimônio do Sesc. Puxa, isso é uma coisa genial, né? Quer dizer, a história do teatro brasileiro, um dos palcos mais importantes da história do teatro brasileiro, sendo abraçado por uma instituição poderosa como o Sesc e garantida ali a sua perpetuação ali como espaço cênico. Isso para mim tem um valor inestimável. Quando soube que o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que fica na rua Major Diogo, em São Paulo, ia ser incorporado ao patrimônio e ao equipamento do Sesc, eu falei assim, gente, que somente um homem que tem uma visão dessa que pode fazer, ter uma atitude dessa, né? Aproveitando, Paulo, a gente tem um minutinho final aqui, a gente não poderia perder a oportunidade de você também falar de seus próximos projetos. Você deu aí uma leve pincelada que você passou pelo Paraná, pelo Sesc Paraná, mas quais são os próximas agendas aí de Paulo Betti? Olha, a minha agenda nesses últimos 9 anos e daqui para frente continua mais ou menos a mesma. Quer dizer, eu estou na estrada indo de encontro ao público. Quer dizer, eu acho que a gente não pode de jeito nenhum perder o contato direto com o nosso público. E isso estou falando da esquerda em geral. Quer dizer, a gente passou isso e perdemos uma eleição por nos distanciarmos, digamos assim, do público, do povão, de quem está a fim de te encontrar, de quem quer saber o que sabe. Portanto, eu tenho o meu projeto chama-se De Carona com a Cultura. É um busão ou uma van e estrada fazendo a minha peça, que chama-se Autobiografia Autorizada,
onde eu conto a história da minha infância, a história da minha adolescência, do ponto de vista de uma família de imigrantes italianos que ocuparam o lugar dos escravizados nas senzalas. Eu digo, e é real, que eu nasci numa senzala, porque os italianos ocuparam aquelas casas, aqueles cômodos grandes que eram as senzalas. Houve pouco melhoramento quando houve a troca, né, dos negros pelos italianos nas senzalas, porque houve uma pintura, uma caiação, algum trato ali no chão, e ali eu nasci numa senzala. Então, a minha peça fala sobre isso, sobre a importância do ensino público, como foi possível o desenvolvimento da minha intuição artística através do apoio da escola pública. E depois da peça, eu parto no corpo a corpo, porque hoje o público quer tirar fotografia, quer te abraçar, quer falar com você. Eu ofereço fotografia, eu estou andando na rua assim, tem alguém passando e fala assim, a pessoa me olha muito e fala assim, você está querendo fazer uma foto comigo, né? Aí, às vezes, tem pessoas que falam assim, não, não. Já tive alguns não, mas 95% das pessoas falam assim, puxa, que bom, eu estava meio com vergonha de pedir. Daí, então, eu faço a foto e depois falo assim, ó, me marca no Instagram. Me marca no Instagram que eu te reposto, né? Maravilha. Então, é isso, quer dizer, a minha ideia é a gente estar muito próximo do público. Nada substitui, não tem propaganda política, não tem o que substitua você estar ali, né? Se você vai estar no lugar. Eu fiz 10 pontos aqui da periferia do Rio de Janeiro, comunidades, tal, com a minha peça, e não é que tem um público enorme, tem 300 pessoas, mas 300 pessoas são tocadas profundamente por uma peça de teatro. Você percebe que eles estão ali passando por um momento especial da vida deles. Que não é você aparecer na televisão, que não é você... Não, é você ali, é a pessoa poder se medir com você. Né? Depois que acaba a peça, então eu venho para a plateia e tal, a pessoa fica do meu lado. Uma vez eu tive a oportunidade de ficar ao lado do Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Mal comparando, né? Quer dizer, eu podia me comparar com alguém mais modesto, talvez Tostão, né? Tostão. Aí você percebe que você não é tão menor que o Tostão, entende? E você fala assim, puxa vida, eu poderia, talvez, se eu jogasse um pouco melhor, ter tentado a carreira ali. E com a gente acontece isso, porque você está no palco, você tem as luzes, você tem uma história. Depois que acaba isso, esse contato realmente faz a diferença. Com certeza. Conversamos com Paulo Betti, ator e diretor teatral, sobre Danilo Miranda, que infelizmente perdemos essa semana, mas também nos deixou um grande legado no seu trabalho junto ao SESC, tanto na cultura como no bem-estar, como o Paulo bem disse, tem lá toda uma estrutura, uma ágora de acesso à população. Paulo, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, foi um prazer conversar contigo. Obrigado, Ana, obrigado, Cosmo. Evoé, Danilo. Evoé. Abraço. Abraço.